Olá a todos. Hoje nós vamos finalizar a discussão deste livro aqui, Aliens e Anjos Caídos, do Stephen Quayle, ok? Se alguém não gostar das conclusões, etc, tal, reclama com o Stephen Quayle, tá? Mas, basicamente, vamos lá. Vocês já entenderam pela parte 1 e pela parte 2, e pelo termo usado aqui, a invasão, na parte 3, vocês já conseguem entender tudo que eu vou falar hoje, certo? Ok. Mas a questão é, mesmo entendendo tudo, ligando todos os pontos, vem uma questão interessante. Será que isso tem um pouco de insanidade aí? É uma boa pergunta essa. Então vamos ver o que a ciência tem a dizer. O professor de Oxford acredita que espécies híbridas de alien e humano vão salvar a Terra. Essa notícia é do dia 27 de abril deste ano, 2019. Okay? Então, quando eu venho aqui e falo que no passado já existiu híbridos, espécies híbridas de humano com anjo caído, ou os gigantes e tudo mais, tudo parece absurdo. Quando vem um professor de Oxford, que eles fazem questão de colocar no título isso, e usa um termo que só tem em filmes de ficção científica, aí todo mundo acredita. Se você colocar qualquer coisa bíblica aqui, ninguém acredita. Mas se você colocar um termo usado em filmes de ficção científica, que na verdade são só ficção científica, aí todo mundo acredita. Eles vão lá, trocam o termo demônio por alien e pronto, fechou, todo mundo acredita. Já percebeu? Muito interessante. Mas vamos analisar essa notícia em todas as suas nuances, apresentadas em vários jornais diferentes, com várias informações diferentes. Então diz aqui, neste outro jornal. Então o professor de Oxford acredita que espécies híbridas entre alien e humano vão salvar o planeta. E ele diz aqui que esses aliens já estão entre nós e eles já estão próximos de fazer o coito com humanas, ok? Para criar novas espécies híbridas que um dia podem salvar a Terra das mudanças climáticas. Aí eu vou fazer a primeira pergunta. Sabe por que é tão importante mudança climática? Ela é tão importante quanto o Big Bang, ela é tão importante quanto o darwinismo, ela é tão importante quanto todas as outras teorias da ciência. A Terra tem bilhões de anos e tudo mais. Isso significa o quê? Elas fazem todas partes do mesmo engano. Se não tivesse tudo isso aí, não teria engano. Se não tivesse evolução de Darwin, como é que você explicaria um ser vindo de outro planeta que evoluiu de outra forma chegar para mais inteligente que a gente ainda por cima? Se a Terra não tivesse bilhões de anos e ela não fosse uma bola, como é que ia chegar um ser de outro planeta até aqui? E assim vai, vocês percebem? Então assim, tudo faz parte do mesmo engano para o mesmo tempo. Agora, fim dos tempos. Ok, então vamos lá. E ele diz o seguinte, que os nossos visitantes são muito altruístas. Nossa, como são bonzinhos, pessoal com cara de tartaruga. São muito bonzinhos. Presta atenção no que ele está falando aqui. E ele diz assim, ó, eles não vêm só salvar nós, ou eles, na verdade, mas sim salvar toda a biosfera. Ou seja, eles não vão estar satisfeitos em cruzar só com humanas. Eles vão querer modificar todos os animais exatamente como aconteceu no tempo de Noé. Então presta atenção. Ele diz aqui que ele publicou um livro que se chama As Visitas Aliens e o Fim da Humanidade, né? Olha só, para salvar a humanidade ele ainda coloca o termo fim da humanidade. Presta atenção. E diz assim, não é coincidência que os nossos visitantes apareceram agora quando a Terra está enfrentando os grandes problemas como a proliferação de armas nucleares e as mudanças climáticas. Muito interessante. Olha só, de novo, teoria dos híbridos, né? O professor da Universidade de Oxford diz que os aliens, lê-se, por favor, demônios, estão prontos para cruzar com humanos na Terra. E aqui está os lindões aqui, cara de tartaruga. Pergunta, você olha aqui, esses caras, eu te pergunto, tem cara de demônio ou tem cara de algo evoluído de outro planeta? Ah, você está em dúvida?
Então é o seguinte, é que a gente não está conseguindo sentir o cheiro deles aqui, porque é só uma imagem, uma ideia, né? Quando você vê um desses aqui, você vai sentir um cheiro de fezes, de sulfetos e etc. tal, que você vai entender que eles vêm de algo de baixo. Mas tudo bem, vamos continuar aqui. Diz assim, os aliens existem em seu próprio biossistema e os humanos não conseguem vê-los por causa da sua percepção limitada dos seus órgãos sensoriais. Ou seja, ele diz que eles já estão aqui, mas nós não estamos vendo eles porque os nossos órgãos sensoriais não são muito bons, né? Os olhos e tudo mais. O que eles, na verdade, o que está por trás disso eles estão em uma dimensão paralela à nossa e eles convivem aqui, mas eles estão em uma dimensão paralela e eles não são aliens, eles são demônios, ok? Beleza. Os aliens, diz ele aqui, são muito inteligentes, mais inteligentes do que nós. Vamos lá. Talvez seja mais inteligente do que ele, porque estão enganando ele, né? Agora a gente aqui, eles não vão enganar, certo? Chega um cara de tartaruga para você e diz assim, a gente veio de outro planeta, somos mais evoluídos, etc, tal. Você está de brincadeira. Você vai virar para ele e falar assim, passa um perfume, porque esse cheiro de fezes não engana ninguém, né? Mas vamos continuar lá. Jornal Express, diz aqui, ó. Os aliens estão aqui e eles estão já cruzando com humanos. Diz aqui o cara de Oxford. Olha só, em abril e maio ele dizia que estavam preparados para ter relacionamento. No dia 3 de junho de 2019, este ano, poucos meses atrás, ele já está falando que já estão tendo relacionamento, na visão dele aqui. Beleza. E ele diz assim, os visitantes aliens do espaço sideral aí estão aqui na Terra e estão cruzando, tendo relação com humanos para criar espécies híbridas superiores. Ok. E ele diz, os híbridos dos aliens, nascidos aí das mulheres, né? Eles vão estar mais preparados para sobreviver às mudanças climáticas que vão afetar a Terra, diz ele aqui. E diz assim, existe um link entre o número de sequestros aliens, né, e as mudanças climáticas. E ele diz aqui, o Dr. Shi, ele diz, uma possibilidade é que eles encontraram algo de valor no nosso DNA e quiseram preservar um pouco do nosso DNA. Ou seja, ele está dizendo aqui, eles foram bonzinhos, eles queriam destruir todo o nosso DNA, destruir toda a espécie humana, mas eles falaram, tem alguma coisa aí que a gente pode aproveitar, então vamos fazer o seguinte, vamos cruzar e ficar meio a meio uma espécie que vai ser evoluída, porque vem da gente, e meio de vocês aí que não é tão importante, né? Sério, se um demônio falar isso aqui pra mim, vai tomar um chute, vai tomar um chute que nem consegue imaginar, ok? Mas vamos continuar aqui. Segundo, ele diz aqui, para criar espécies que podem sobreviver às futuras condições climáticas. E criar o quê? Olha só, e a terceira opção, a terceira condição esse sequestro das pessoas e tudo mais, por esses seres de grande inteligência, na verdade, são para produzir híbridos para resolver os problemas futuros, ou seja, os futuros líderes. A gente já viu nas religiões dos Néfilis, lá nos celtas. Presta atenção, o pessoal vai querer ter o quê? Cruzamento, relação com humanas, para o quê? Gerar Néfilins de novo, gigantes. Para ser o quê? Os líderes do futuro. O que ele está falando aqui é exatamente a história bíblica, só que ele está falando que são aliens. Olha a cara desse aqui. Isso aqui parece um ser evoluído de outro planeta? Sério, cara. Vamos lá. Sério. Mas feio desse jeito, cara. Oh, meu Deus do céu. Mas vamos continuar aqui, ó. Diz assim, essas espécies são aliens do tipo insetos, diz ele aqui. Tem outras coisas, ele fala sobre os tipos de alien. E depois, continuando, né? Ele diz que talvez a civilização humana está indo para o seu fim, né? Porque vão ser os híbridos que vão tomar conta, segundo a visão dele aqui.
Ok, e ele diz aqui... Ele está falando de um outro pesquisador, o Jacobs alguma coisa, a gente vai chegar nesse cara. E ele diz assim, ó... Primeiramente, o propósito desse sequestro de pessoas pelos aliens é produzir híbridos de humanos e aliens. Um segundo propósito, que ainda é um propósito primário, é criar um projeto híbrido para colonizar a Terra. Exatamente história bíblica, o tempo de Noé, exatamente. Só que o pessoal trocou o termo demônios e anjos, etc., por aliens. Então todo mundo acha isso normal. Quando eu falo aqui demônios, anjos, etc., não, isso é brega, não pode falar. Vamos continuar aqui. Uma segunda base de argumentos e observações, ele diz que eles querem criar uma produção em massa de uma segunda geração de híbridos. Tá? E diz aqui, os aliens querem produzir não só híbridos entre eles e humanos, mas também entre os híbridos de aliens com humanos e humanos de novo. Ou seja, seria a geração de Néfilins com humanos. E ele diz, nessa segunda geração, possivelmente os seres resultantes vão ser muito parecidos com a geração anterior e vai ser difícil de distinguir eles. Ok. Aí ele diz aqui também, ó, em março de 2019, este ano, 2019, um grupo não lucrativo que se chama Mensagens da Inteligência Extraterrestre, METI, colocou a possibilidade de que os humanos, na verdade, fazem parte de um zoológico intergaláctico feito por extraterrestres. A gente vai chegar nesse ponto. Eles vão colocar que quem semeou a vida na Terra não foi o Criador. Porque eles vão falar, foi eles que colocaram a vida na Terra e deixaram a evolução, o darwinismo seguir. É o que a ciência diz, inclusive. Ou seja, a gente está prestes a substituir o Criador por esses demônios. E as pessoas vão rezar para eles. Presta atenção. Vamos continuar aqui. Olha quanta coisa absurda. Vamos pular um pouco aqui. Olha só, o astrônomo Jean-Pierre Rospars diz o seguinte: não há razão para acreditar que os seres humanos são o nível mais inteligente, tem um nível maior de inteligência do universo. Por que não dá para acreditar nisso? Vamos lá. Alguém já encontrou vida em algum outro lugar? Não. Então é bem razoável acreditar nisso. Mas ele diz, considerando os bilhões de anos do Big Bang e considerando a teoria da evolução de Darwin, pode ter gente igual ou mais inteligente em qualquer lugar do universo. Ou seja, toda essa parte, que é uma ciência que não serve para nada, não serve para produzir remédio, não serve para produzir internet, não serve para produzir nada, computador, geladeira, não serve para produzir absolutamente nada. Todo esse lixo aí que foi incluído na ciência, que são só ideias filosóficas, serve exatamente para esse momento, para enganar um bando de loucos que acreditam nisso aqui. Ok. Mas vamos continuar aqui. Vamos lá. Um astrônomo de uma universidade da Purdue University, em Indiana, nos Estados Unidos, diz o seguinte: que nós estamos procurando por civilizações em outros planetas apenas por 60 ou 70 anos, enquanto o universo tem 13 bilhões de anos. Ou seja, a gente está procurando por um tempo muito pequeno e ainda a gente tem chance de encontrar a qualquer momento, segundo o astrônomo aqui. Quando o astrônomo diz que você vai encontrar vida, inteligência no universo, ele é super inteligente. Quando eu digo, existe seres inteligentes aqui e eles não são bons, são demônios, etc. Não, isso é muito bíblico, Afonso. Isso é muito bíblico, não faz sentido. Ok. Olha só. A NASA vai encontrar evidências de vida alien no espaço? Boa. Segundo a NASA, eles estão esperançosos de encontrar vida em Marte. Olha aqui o ET e o ser humano tocando o dedinho.
Aham, sei. Agora, olha essa outra notícia totalmente diferente de julho de 2019, mês passado, julho de 2019. Cientistas querem a sua opinião para definir a nossa plano de resposta aos aliens. Olha só, consultando a população. E aí, quando chegar os aliens, o que a gente faz? A gente põe umas placas de boas-vindas, tenta colocar alguém fazendo gestos, talvez contrata um mímico com luvas brancas para falar, somos bonzinhos aqui. Olha só, cada uma. Quem está perguntando isso é um grupo de pesquisadores, que é o tal do SET, né, na União, no Reino Unido, né, perguntando para as pessoas. E diz assim, muitas pessoas pensam que quem vai definir isso são os políticos e cientistas, mas na verdade eles querem a opinião de você, da população. Lógico, porque eles querem convencer cada um de nós de que isso aqui veio de outro planeta. Não existe esse esquema de outros planetas em outras galáxias, ok? A Terra é plana, existe um domo em cima dela, ok? Desculpa, pessoal. Eu sei que tem essa ilusão, mas tipo assim, a gente tem que pegar tipo uns livros e fazer assim com essas ilusões todas, ó. Tipo, não existe. Vamos lá. O professor diz, ó, ele acredita que os aliens podem substituir a religião tradicional. Ah, agora sim, a gente está falando a mesma língua. Que coisa, hein? É exatamente isso que eles querem. Tá, diz assim, ó, o número de americanos que acreditam em inteligência, vida inteligente alien, agora é o mesmo número de pessoas que acreditam em Deus. E aí diz, isso não é uma coincidência. Esse professor da Universidade da Carolina do Norte, autor do American Cosmic, diz o seguinte, que estudando a história e tudo mais, ele chega à conclusão que essa ideia alien, tá, de que existe um salvador, esse salvador vai ser os aliens, não vai ser Jesus Cristo, o Criador, não, vai ser os aliens. Porque na verdade foram eles que semearam a Terra. Olha que tipo de absurdo, né? Olha só, salvação alien, é isso que eles acreditam. E eles vão vender essa ideia pra gente. Ah, você acredita que o Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yeshua HaMashiach, vai vir te salvar, etc. Não, não, não. São eles, ó, os aliens, esses caras tartaruga feia. Interessante, hein? Esses caras são bons de vender filme, hein? Vamos lá. Olha só, mais uma notícia. Dia 5 de junho de 2019. Olha só. Em breve, os ETs vão substituir a crença em Deus. Diz aí um cientista. Olha lá. Que lindão, meu. Ah, louco, meu. Esse aí vai vir te salvar, hein? Que não venha me salvar porque vai tomar tiro, tá? Mas quem quiser pedir ajuda pros caras aí, ó. Você tá louco, meu? Vamos lá. Vamos lá. Essa pesquisadora, na verdade, estudou comunidades católicas, né? E ela diz assim, que a fé em Virgem Maria, Jesus e tudo mais, tudo isso vai cair quando o pessoal agora entender que são os ETs que são os salvadores, entendeu? E vai substituir, então, a religiosidade das pessoas. Ok. Aí diz assim, ó, enquanto as pessoas não conhecem Jesus e etc. tal, ela diz aqui, agora tem cientistas de verdade, diz ela aqui, que de verdade não é nada, como, por exemplo, Ellen Stofan, cientista-chefe da NASA, presta atenção no termo NASA, agora dizendo na televisão, em alto bom som, que basicamente eles ainda vão anunciar que eles encontraram vida terrestre extraterrestre em breve. Okay? Agora, será que estão nos acostumando com essa ideia? Híbridos de seres humanos e aliens? Você vê o casalzinho híbrido aqui, ó, ser humano com alguma outra coisa bem feia. Você acha lindo? Vamos ficar na torcida por eles aqui, meu.
Imagina essa moça aqui, embaixo do lençol, com um cachorrão. Você tá louco, meu. Você quer fazer eu vomitar, certo? Olha lá. Oh, faltou o chifre do cara aqui, meu. Que casal lindo. As pessoas convencem a gente de cada coisa, né? Com músicas, né? Que coisa, hein? Olha aqui. Aqui dá pra ver o chifrudão, ó lá. E aqui a moça. O pessoal tá tentando jogar os homens pra fora do jogo, já percebeu? Vai olhando. Vai olhando. Isso já aconteceu já. E a gente está sendo acostumado com essas ideias desde cedo, desde sempre, em tudo quanto é coisa. Por exemplo, esse aqui é um canal de culinária muito conhecido, tá? Muito legal, muitas vezes, né? Tem 15 milhões de inscritos. E olha só que o pessoal tá aqui, ó, conversando com a menininha para fazer aí uma sobremesa de bruxa, alguma coisa do tipo. Chapéu de bruxa, chapéu de bruxa. A menina tem chapéu de bruxa? Hã? Ó, nos 16 segundos do vídeo ela não tem chapéu de bruxa. Mas quando chegar no final do vídeo, em 14 minutos, ela já tem um chapéuzinho de bruxa, hein? Ah, vai vendo, vai vendo. Olha só aqui as moças cozinhando para a menina. O que tem aqui? O que é isso aqui? Uma bruxa. Isso aqui, ET, sei. Isso aqui, múmia. Isso aqui, robôs, fantasmas. Aqui outro ET aqui, ó, segurando um humano pela mão. Parece que o ET é bem grande, inclusive, né? Interessante. O que você acha disso? Agora, mesmo canal. Olha que interessante. Eu assisti os vídeos aqui. Olha a moça segurando um cookie, uma bolacha, um cookie, que normalmente é desse tamanho, só que ela está segurando um deste tamanho. Essa geração aqui diz que é muito preocupada com o meio ambiente. Nossa, ter filhos faz mal para o meio ambiente. Aí eles vão lá e fazem um cookie que é impossível de comer. Eles fazem para jogar fora ou eles estão esperando alguém grande? Ah, bom, pergunta, posso perguntar, não posso? Olha só que o tamanho dessas batatinhas fritas aqui. Você segura ela assim, a batatinha frita, é enorme. Olha só, sticks de mussarela gigante. Olha como eles seguram o stick. Era para ser pequenininho, é desse tamanho. Olha o tamanho da fatia de pizza. Olha aqui um hambúrguer de 15 quilos. Você já viu alguém conseguir comer um hambúrguer de 15 quilos? Então eu te pergunto o seguinte. Para a geração aí que é toda pró meio ambiente, etc, tal, não quer ter filho e tudo mais, por que alguém faz um hambúrguer de 15 quilos? Ah, pergunta? Será que estão esperando alguém grande para o almoço, para a janta? Interessante, olha só. Um miojo de 25 pounds é 12 quilos. 12 quilos. Alguém come 12 quilos de miojo? Olha só, um omelete com 100 ovos. Para quem esse cara está cozinhando? Eu não consigo comer nem 4 ovos, vou comer 100 ovos. Quem come 100 ovos? Você come 100 ovos? Quantas pessoas precisam para comer um omelete de 100 ovos? Então esses caras são muito preocupados com o meio ambiente. Olha só o tamanho do donuts que os caras fizeram aqui, ó. Olha só, o donuts tamanho normal e olha o tamanho do donuts, desse tamanho assim. Por que o pessoal agora tem tantos vídeos de comida gigante? Panqueca de 25 quilos. Né? Olha só o tamanho do chocolate normal, o tamanho do chocolate que os caras fazem. Né? Ó, pequenininho, enorme. Aqui também, ó, o macarrão aqui, ó, grande e pequeno em cima. E assim vai. Então eu te pergunto assim, esse pessoal aqui, eles estão esperando alguém grande? Quando você entra num lugar enorme, você pensa que aquilo lá é para te dar sensação de grandeza? Ou é simplesmente para adorar aqueles caras do passado grande? Os líderes grandões lá, os gigantes, os Nephilims? Pergunta, estou só te perguntando, ainda não começamos a falar sobre o livro, tá? Vamos lá. Né? As comidas gigantes. Aqui, ó, que legal, um Kinder Ovo. Tamanho do Kinder Ovo. Né? E assim vai. E assim vai. Muitas comidas enormes. Olha o tamanho do Nuggets. Do Chiquinitos. Ok. Vamos lá.
Aí a questão que eu estou tentando levantar aqui, antes de a gente entrar no livro, é: nós estamos sendo acostumados com uma ideia, ok? Quando você fala de algo bíblico, aquilo é arcaico, aquilo não serve. Aí vem o cientista e faz que nem esse aqui, ó, vídeo 306 aqui do canal, tá? A mulher perfeita da ciência. Orelha pontuda, joelho de ao contrário, o filho sai pelo umbigo. O que o pessoal mais quer é criar híbridos, ok? Agora, a gente vai sendo acostumado com isso. Isso aqui está correto? Você acha que está correto? Você acha que faz sentido? Você acha que isso aqui é real? Né? O pessoal quer que seja real, que esses seres venham. Eles querem deixar nosso mundo tão absurdo a ponto de a gente aceitar essas figuras aí que estão chegando. Então, assim, como eu disse, a gente não pode confiar em ninguém, absolutamente ninguém. Aí as pessoas vão lá e falam: não, eu não confio em ninguém, mas eu confio, por exemplo, na Celine Dion. Aquela música lá do Titanic, não consigo nem imitar a mulher, desculpa, eu não ouço muita música. Então tá lá a mulher lá, olha só, que só música linda. Aqui no caso parece que ela tá num, aquele negócio de tourada, não parece? Aquelas roupas de tourada. Mas tudo bem, vocês entenderam aí, tá? A mulher aí que todo mundo ama e tudo mais. E aí essa mulher aproveita a fama, todo mundo foi lá, pagou CD, pagou ida para assistir ela no estádio e tudo mais. E ela vai lá e lança uma série de roupas dessa marca aqui, ó, Nu. Eu pensei que fosse uma piada, é um vídeo, tá? Olha só, algo está terrivelmente errado com a linha de roupas sem gênero de Celine Dion. Vou deixar o vídeo abaixo para vocês darem uma olhada. Essa roupa aqui, Nu, que o pessoal ainda tem a cara de pau de falar que é uma... Não sei se é cara de pau. Diz que é uma roupa de origem israelense. Não me parece que isso aqui é uma coisa natural de... Bom, não vou falar nada. Não me parece legal isso aqui. Olha só, é uma ovelha preta com um olho tampado com tapa-olho e o outro olho uma estrela aí de 5 pontas vermelha. Ok. E as roupas são todas assim, meio escuras, né? É uma linha de roupa sem gênero para as crianças. Então a Celine Dion no comercial, ela entra num berçário onde tem aqui, ó, meninas pintadas de rosa, meninos pintados de azul, todos eles aqui de azul e todas elas de rosa, né? E aí ela vai lá, pega um pó mágico, joga no lugar, e aí tudo fica preto e branco, tá vendo? Com uma cruz aqui cheio de cruz e tal, os lençóizinhos cheios de cruz, tudo preto e branco, e você não sabe mais quem é menino ou quem é menina, certo? Inclusive parece que tem um demônio aqui, ó. E ela tá de preto lá, toda feliz agora de que as crianças não têm gênero. Tá? Essa aqui é a Celine Dion que as pessoas amam, tá? A pessoa vai lá, dá dinheiro para Celine Dion, e ela vai lá e aproveita a fama dela para fazer isso aqui, tá? Então tá lá a propaganda, né? Ó, a menina aí com um olho aí na mão. Olha só, a touquinha da marca de roupas, né? Com o menino cheio de... menino ou menina, não dá pra saber, é uma roupa sem gênero, né? Com estrelas aí pretas. Isso aqui é da marca de roupa, isso aqui não é uma piada, ok? Eles fizeram propaganda para vender. O pessoal está comprando muito em Hollywood, tá? O pessoal está vestindo os filhos com isso aqui, ó. A menina aqui com uma cabeça de bode e com uma roupa horrorosa aí. Olha só, mais uma roupa horrorosa. A menina com um espelho que dá para ver uma caveira lá dentro, né? E eu falei, não, esse vídeo, o YouTube deve ter algumas questões esquisitas. Esse vídeo não deve ser verdadeiro. Então você entra lá no Google e coloca assim, Celine Dion. As roupas, né? Você vai sair no site da Nu, tá? Aí você pode aqui, ó, roupa caveira no joelho, caveira. Você vai lá pagar, ó, $71, tá com desconto. Que absurdo. E aí você vai ver lá, se você colocar em imagens, você vai ver todas as roupas dessa Nu, que ó, aqui no caso você não sabe entender se é uma menina ou um menino, e tá lá com um círculo na camisa e uma roupa que tipo, não dá pra entender nada. Aqui também não, ó. Né? Aqui, ó, um monte de olho no pijama, né? Aqui se chama Drama Queen. Eles colocam Drama Queen, que é a rainha do drama, em roupas de meninos e meninas, pra você não saber se é menino ou menina. Interessante isso. Isso aqui é a roupa da Celine Dion. Olha aqui, ó. Um mais aqui e aqui, ó.
Nova ordem. Nova ordem do quê? Interessante. Você pode ficar olhando aí o dia inteiro, ó. Nova ordem, nova ordem, nova ordem. As crianças vestindo essas coisas horrorosas aí, ó. Aqui, ó, o menino vestindo uma camisa escrito assim, ó. Alpha female, quer dizer menina alfa, um menino. Um outro aqui com um pentagrama na testa. E assim vai, ó. Roupas da Celine Dion. Então, ó, para todo mundo, ó, aplaudir lá Celine Dion. E esses seres aqui, por favor, vamos ser sinceros antes de a gente chegar no ponto aqui do livro. Esses caras de tartaruga aqui, isso aqui, vamos lá. Sério que algum ser de outro planeta anda peladão por aí e é feio desse jeito e alguém vai acreditar que é mais evoluído do que a gente? Você tá de brincadeira comigo, né? E olha só uma coisa cultural aqui desses demônios, né, num lugar. Tem alguns lugares no Brasil, o pessoal fala do velho do saco. Não é só no Brasil, tá? É no mundo inteiro. Olha só aqui, ó. Um demônio aqui com um saco cheio de criança e aqui, ó, comendo uma criança, tá? É grande o suficiente para comer uma criança desse jeito aqui. Adivinha que tipo de ser é esse? Vai vendo. Ok, vamos parar aqui um pouco, que eu quero fazer uma provocação inicial, que é assim, tudo que eu falo que é bíblico não presta, né? Então, vamos parar com essa hipocrisia, tá? Os doutores lá de Oxford podem falar, agora eu vou falar com a minha linguagem. São todos demônios, ponto, ok? Vamos voltar a trazer essa linguagem de volta, porque não existe esse negócio de alien. Quem inventou esse negócio de alien, que não existe demônio, etc., foi o Carl Sagan, tá? E ele estava redondamente errado, tá? Mas vamos lá. Esse livro aqui do Stephen Quayle, maravilhoso, tá? Vamos finalizar ele hoje. E ele responde coisas como, por exemplo, Afonso, a questão dos discos voadores, eu já falei da outra vez. O disco voador existe, então existe em alien. Negativo. Olha só onde está o disco voador. Vamos ler a Bíblia? Vamos ler a Bíblia? Ezequiel, capítulo 1, versículo 15 a 21. Enquanto eu os admirava, notei a presença de rodas sobre a terra junto deles, uma para cada um dos 4 rostos. Estas, pois, era a aparência das rodas e a sua estrutura. Eis que brilhavam intensamente como berílio. As 4 eram muito parecidas. Na verdade, cada uma das rodas parecia estar encaixada na outra. Elas tinham a capacidade de se mover em qualquer uma das 4 direções em que estavam posicionados os 4 rostos de cada ser, sem a necessidade de se virarem enquanto andavam. As tais rodas eram altas e muito impressionantes, e seu aspecto, porquanto seus aros estavam repletos de olhos ao redor. Vamos parar um pouquinho aqui, olhos ao redor. Continuar. Enquanto os seres viventes se moviam, as rodas ao seu lado igualmente se movimentavam. Quando se elevavam do chão, as rodas de igual modo se elevavam. Eles seguiam a direção do espírito, e para onde quer que o espírito fosse, os seres viventes o seguiam, e as rodas também os acompanhavam, porque o mesmo espírito estava nelas. Quando os seres viventes andavam, as rodas se moviam. Quando eles se mantinham imóveis, elas do mesmo modo paravam. E quando eles subiam da terra, as rodas também se elevavam do chão com eles. E tudo isso porque o mesmo espírito deles estava nelas. Ou seja, essas rodas aqui, o profeta já estava vendo essas rodas lá nos anjos. Então, pera um pouquinho, não é uma coisa de outro mundo, tá? É um item, é um device que os próprios anjos têm. Então, assim, você vai falar o seguinte, Afonso, anjo voa. Pera um pouquinho, anjo voa? Na Bíblia diz que Jacó teve um sonho com os anjos descendo uma escada lá perto dele, descendo e subindo uma escada. Então, peraí, por que eles sobem e descem escada se eles voam? Eles voam, mas também eles sobem dessa escada, qual o problema? Mas vamos lá. Página 61 deste livro aqui. Diz assim, os cananitas descreviam o deus deles, Baal,
como voando em uma carruagem de fogo. Página 61. Até Alexandre o Grande entrou na história. Documentos antigos dizem que ele foi impedido de invadir a Índia por escudos voadores. Não tem nada a ver com alien. Isso aqui tem a ver com atividades ou de anjos ou de demônios, ok? Ou anjos caídos ou demônios. Ou anjos mesmo, né? Então a questão é, a lavagem cerebral que fizeram na gente através de filmes, revistas e companhia, tem como objetivo fazer com que nós aceitemos a ideia de que os aliens são parte natural do universo e não seres sinistros que nunca deveriam ter sido criados, ok? Vamos lá, página 207 deste livro aqui. Diz assim, a Star Trek, que a gente já fez vídeos aqui sobre Star Trek, né? Fala para nós que a evolução foi a força que populou muitos mundos, com aliens bons, maus e feios, mas todos capazes de viver com nós em paz, com exceção dos Klingons, né? Então, pera um pouquinho. Aquele monte de aliens que tinha lá, cada um de um jeito diferente na Star Trek, o que foi? A evolução de Darwin, né? Aham. Por quê? Porque se a evolução conseguiu criar o ser humano, aleatoriamente, vai conseguir criar outros seres, só que vão ser diferentes, né? É o que está falando aqui no Star Trek. E as pessoas já se condicionaram a isso. Página 214. Os novaeristas ensinam que por volta do ano 2000, o Stephen Quayle escreveu isso aqui bem depois do ano 2000, mas ele está falando do que os novaeristas falavam. Por volta do ano 2000, a Terra iria trocar, fazer a inversão do polo magnético, né? Ok. E eles acreditavam que isso destruiria 90% de toda a população e que a mudança viria depois disso. Isso aqui são os novaeristas. Página 163 do livro. Os aliens vão dizer que vieram para ajudar a humanidade a dar o próximo passo evolutivo, ajudando a gerar uma nova raça híbrida, como na época de Noé. Esse cara que escreveu isso aqui 5 anos atrás, e agora, no mês passado e retrasado, os cientistas estão falando que os aliens estão vindo exatamente com a mesma história, ok? Então presta atenção. Página 154. Comentários de pesquisadores do fenômeno UFO, dos objetos voadores, dos sequestros pelos ETs e tudo mais. Vamos ver. Incluindo pesquisadores ateus, não é só visão cristã. Diz assim, ó. O fenômeno OVNI, que é o tal dos UFOs, né, simplesmente não se comporta como visitantes extraterrestres. Na verdade, ele se molda para se adequar a uma determinada cultura. Diz aqui um dos pesquisadores. Vamos para o próximo. Os seres humanos estão sob controle de uma força estranha que os manipulam de maneiras absurdas, forçando-os a desempenhar um papel em um jogo bizarro que vai levar à decepção. Próximo. Estamos lidando com um fenômeno parafísico multidimensional que é de origem deste planeta Terra aqui, não é de outro planeta não. Estão falando os especialistas, presta atenção. Uma teoria que não pode, mas ser levada muito a sério, é de que os OVNIs são naves espaciais interestelares. Isso aqui, ó, é o Arthur Clarke escrevendo para o New York Times. Não dá para levar a sério. Só precisa ser muito tapada ou acreditar muito na falsa ciência para acreditar que essas naves vieram de outras estrelas há milhões de anos-luz. Isso é uma piada. Tá? Vamos lá. Uma grande parte da literatura disponível sobre OVNI está intimamente ligada ao misticismo e à metafísica. Ele lida com assuntos como telepatia mental, escrita automática, entidades invisíveis, bem como fenômenos como a manifestação poltergeist, ou fantasmas, né, e possessão. Muitos dos relatos de OVNI que estão sendo publicados na imprensa popular relatam supostos incidentes que são notavelmente similares à possessão demoníaca e fenômenos psíquicos já conhecidos. Próximo. O comportamento dos UFOs é mais parecido com magia do que com a física como a conhecemos. Os UFOs modernos, os OVNIs modernos e os demônios do passado são provavelmente a mesma coisa.
Dr. Pierre Guérin. Um conhecimento prático em ocultismo é indispensável na investigação de OVNIs. Por que será? Por que será? Muito interessante. Página 155, vamos continuar lendo um pouco aqui. As pessoas abduzidas dizem que as criaturas tinham 3 dedos, alguns dizem que tinham 4 dedos, alguns dizem que tinham 6 dedos. Se você for observar aqui, ninguém fala que tinha 5 dedos. Alguns dizem que tem garras semelhantes a de caranguejos. Alguns dizem que tem dedos como de pato e olhos grandes. Outros os descrevem como sendo nórdicos altos, com longos cabelos loiros. Outros, abduzidos, dizem que os ETs parecem louva-a-Deus gigantes ou insetos gigantes. E outros ainda dizem que eles parecem lagartos. Tá? Nesse trabalho aqui, que se chama, é um trabalho de 1996 chamado Sequestrado por Alienígenas. Sequestrado por alienígenas, né? Tem uma interrogação. Vamos lá. Mais alguns comentários aqui. O exame médico ao qual se diz que os abduzidos são submetidos, muitas vezes acompanhado de manipulação sexual sádica, lembra as histórias medievais de encontros com demônios. Isso não faz sentido numa estrutura sofisticada ou técnica. Qualquer ser inteligente equipado com maravilhas científicas que dizem que os OVNIs possuem, tem condição de alcançar qualquer um desses supostos objetivos científicos em um curto espaço de tempo e com menos risco. Ou seja, por que estão fazendo esses sequestros ano após ano já há décadas? Se eles têm essas maravilhas científicas todas? Uma boa pergunta, né? Vamos lá. Essas entidades são inteligentes o suficiente para fazer o fulano que foi abduzido pensar que se importavam com ele. Mas o seu tormento por eles nunca cessa. Seja qual for sua relação com essas entidades, ele concluiu cada vez mais que o seu envolvimento com isso era algo bom, mas também permanece aterrorizado e incerto quanto ao que são. Interessante. Vamos lá. Observações gerais. Observações gerais. Os alienígenas... Vamos esperar um pouquinho. Alienígenas nunca afirmam a divindade de Cristo, nem falam que eles vêm em nome de Jesus. 1 João, capítulo 4, versículo 3. Deste modo, podeis reconhecer o Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não provém de Deus. Ao contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e que já está no mundo. Então assim, tem certeza que isso aqui é algo evoluído? Qual que é o problema deles eles falarem o nome de Jesus Cristo? Só de falar, esses seres já fogem. Vamos ver mais para frente, só um minutinho. Os aliens trazem ideias de que o homem necessita unir todo mundo. Vamos traduzir isso aqui, ó. Governo totalitário. Ó, unir todo mundo para uma nova era de consciência. Essa união envolve sermos orientados a nos preparar para a chegada do seu líder, o anticristo, e abandonarmos o único e verdadeiro Deus. Isso vai abrir caminho para um só mundo, com uma só religião e um só governo. Mas os alienígenas mudam sua história para iludir o homem e acreditar em suas mentiras. Um exemplo disso é que antes que o homem tivesse telescópios potentes, os alienígenas falavam que eles vinham de Júpiter ou de Marte. Conforme o tempo passou e o homem aprendeu mais sobre os planetas, que são as estrelas errantes, percebendo que ninguém podia viver em um planeta gasoso, os tais aliens mudaram sua história. Agora eles dizem que eles vêm de outros sistemas solares e aglomerados de estrelas bem mais distantes, como Andrômeda ou as Pleiades. Agora vamos lá, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos abandonarão a fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. As pessoas acreditam em tudo isso.
Próximo. Os aliens dão ao homem tecnologia, mas geralmente esses avanços são para a destruição e para escravizar as pessoas, incluindo várias coisas tecnológicas que a gente usa que é só para escravizar a gente. Porque pensa só, esses seres, o pessoal alega que eles dão tecnologia pra gente de tempo em tempo. Pergunta, por que eles não deram a cura do câncer? Ah, uma boa pergunta, hein? Esses caras são tão evoluídos, por que não falam, ó, faz uma pirulazinha assim que vai acabar com o câncer? Não, né? Interessante. A gente tem que reaprender a fazer perguntas, pessoal. Tá? É isso que eu tento estimular aqui no canal, as pessoas fazerem perguntas de novo. Mas vamos lá, continuando. As abduções alienígenas são paradas quando invocamos o nome de Jesus. Eles colocam o rabinho deles no meio das pernas e saem correndo. Os poderosos e tecnologicamente avançados aliens não pronunciam o nome de Jesus. Qualquer abdução para imediatamente se conseguirmos mencionar o nome do humilde carpinteiro que passou pela Terra há mais de 2000 anos. Então, será que eles são tão evoluídos assim? Não conseguem nem ouvir o nome de Jesus? Vamos lá. Entre aspas aqui, ó. Tá aqui. Marcos, capítulo 16, versículo 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Espera um pouquinho. Jesus falando, em meu nome expulsarão demônios. O cara tá lá sendo abduzido por aliens. Ele fala o nome de Jesus e pum, acabou o processo. O que esses aliens são? Demônios? Ok. Os aliens não são contra serem adorados pelos seres humanos. E eles geralmente negam o Criador. Na verdade, muitas vezes eles assumem esse papel em seu lugar, dizendo que foram eles que criaram ou que semearam a vida nesse mundo. Vamos pegar aqui, ó, Êxodo capítulo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Só existe um Deus. A Bíblia é clara. Quem lê a Bíblia não cai nessa palhaçada aqui. Okay? É por isso que as pessoas não gostam que a gente lê a Bíblia. Todo mundo está sendo preparado para cair nisso. Tá? Vamos lá. Os aliens muitas vezes emitem odores horríveis, como de enxofre e fezes. Alguns chamam isso de fedor do inferno. São seres espirituais, porém emitem cheiro maligno, o que denuncia a presença de anjos caídos. Há inúmeros relatos de pessoas que sentiram o cheiro de enxofre após terem visto luzes no céu ou quando foram abduzidas. Independente da aparência dos tais aliens, porque tem várias aparências, tá? O cheiro é o mesmo. Os contatados ficam com sequelas psicológicas, físicas e emocionais, sempre algo negativo em suas vidas. Então pergunta, será que eles são algo positivo se tudo sempre vai para o negativo? Acho que não. Olha lá, ele está sendo acostumado com isso aqui. Alguém acha que isso aqui é positivo? Você está de brincadeira comigo. Aqui, ó, a bola, né? Sem a religião da bola, não tem como dizer que isso aqui é alien, né? A gente precisa da bola, não é verdade? É por isso que a gente tem a religião da bola, para esperar os tais aliens, ok? Mas vamos lá. A última humilhação para o ser humano é ter seu corpo como morada de demônios. Está aqui no livro. É a última humilhação, a pior de todas as humilhações. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Ou ainda não entendeis que vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos. O seu corpo é morada do Espírito Santo, portanto que você seja puro, ok? Ele só consegue entrar em pessoas impuras. O que acontece quando a pessoa transgride as leis da Torá, as leis que estão lá na Bíblia, no Antigo Testamento inclusive? Porque a maioria das denominações religiosas repudiam o Antigo Testamento? É uma pergunta que eu estou te fazendo. Por que elas repudiam o Antigo Testamento se isso aqui é o que nos mantém puro? Okay? Levítico capítulo 11, entre o versículo 41 e 47. Presta atenção no que está escrito aqui.
É, portanto, proibido comer qualquer animal que se arraste pelo chão. Esses animais são impuros. Tudo que se arrasta sobre o ventre, quer caminhe sobre patas ou com auxílio de muitos pés, enfim, todos os animais que se movem rente ao chão vos são proibidos como alimentos, pois são imundos. Não vos torneis vós mesmos imundos com todas essas espécies de répteis que andam de rasto. Não vos contamineis em contato com eles, e não sejais contaminados ao vos alimentares deles, porquanto eu sou Yahweh, o vosso Deus. Fostes santificados e vos tornastes santos, pois que eu sou santo. Não vos torneis, portanto, impuros com todos esses animais que rastejam sobre o pó da terra. Eu sou Yahweh, que vos fiz subir da terra do Egito para ser vosso Deus. Sereis, portanto, santos, porque eu sou santo. São essas as leis a respeito dos animais e das aves. Então já tinha animais, outras regras antes, como do porco, camarão e tudo mais que não pode comer. De todos os animais que vivem na água, de todos os animais que se arrastam sobre o pó da terra. Fareis, portanto, a devida separação entre o que é impuro e o que é puro, entre os animais que são próprios para servir de alimento e os que são impróprios para servir de alimento. Ok? Levíticos. E aí vem a pergunta, Afonso, por que meu pastor não fala nada disso? Ele fala, não, você pode comer porco. O Antigo Testamento, ó, não está mais válido não, cara. Pode comer porco. Aí você vira para o seu pastor e pergunta o seguinte, tá, a parte do dízimo, está no Antigo Testamento ou no Novo? Jesus falou alguma coisa de dízimo? Não, está no Antigo Testamento. Ah, tá, então o Antigo Testamento não está válido, né? Não precisa mais dar dízimo, né? Não. A parte de dízimo continua válida. O que não está válido mais é toda a questão de coisas impuras. Você pode comer tudo que é impuro, ok? Se você vê fezes na rua, que é impuro, pode comer, segundo o pessoal aí. Se você vê cobra, que é impuro, pode comer, não tem problema nenhum. Se você vê cachorro, que é um bicho impuro, para comer, pode comer, né? Negativo. O pessoal está fazendo alguma coisa redondamente enganada aí. Agora, por que o pessoal faz isso? Vou responder aqui, ó. Vamos lá. A Bíblia fala sobre pastores imprestáveis? Ah, fala. Presta atenção. Zacarias capítulo 11, versículo 17. Ai do pastor imprestável. Ai do pastor que abandona o rebanho que lhe foi confiado. Que a espada da justiça fira seu braço e fure seu olho direito. Eis que seu braço secará por inteiro e seu olho direito ficará completamente em trevas. E a gente vê os satanistas sempre adorando isso, né? Aqui está o filme do Thor, ó, parece que ele perdeu o quê? O olho direito. Ele é o pastor imprestável. Eles sabem que eles são. Eles mostram isso para vocês. Todo mundo, ó, esse aqui é o pastor imprestável, mas você vai lá, assiste e você vai gostar dele, entendeu? Olha só aqui. Quem que é esse aqui? É o Buzz Aldrin, o cara que pisou lá na Lua. Ah, na primeira missão lá que o pessoal realmente pisou na Lua, né? Entre aspas. Tá aqui, ó, fazendo o quê? Tampando o olho direito com um símbolo ocultista aqui. Sabe o que eu acho engraçado? É que aqui, ó, tá escrito aqui, ó, Buzz, que é do Buzz Aldrin, aqui na camisa dele, né? E o pessoal que é raptado por ETs, eles dizem que eles ouvem um som, Buzz, exatamente igual ao nome dele, né? Engraçado isso. Mas tudo bem, deve ser coincidência. Vamos continuar aqui. Olha só. Vamos pegar isso aqui, Zacarias, tá? O olho direito ficará completamente em trevas. Vamos prestar atenção. Olho direito, de quem? Madonna. E esse cara aqui, alguém conhece esse cara aqui tampando o olho direito? Conhece? É do filme Independence Day. O cara lá que descobriu o padrão dos ETs nas antenas, não sei o quê. Tá aqui, ó, fazendo todo mundo de trouxa. Olha aqui, ó, a cantora tampando o olho direito, fazendo todo mundo de trouxa. Próximo. Tá aqui de novo o Thor, ó, com um tampão no olho direito, fazendo todo mundo de trouxa. Outra pessoa aqui famosa, fazendo todo mundo de trouxa. Aqui o pai do Thor, o Odin, olho direito tampado. Todo mundo de trouxa, colocando os filhos para assistir esses caras. Aí as crianças fazem isso aqui, ó, começam a imitar também, tá? Fazer a mesma coisa lá, imitar o Thor, ó. Aqui, ó, uma modelo.
Bom, não sei se ela não tem olho essa aqui, mas o que eu posso falar é que todas essas outras aqui têm olho. E elas usam tampão para quê? Para mostrar que elas estão fazendo todo mundo de trouxa, ok? Vamos seguindo. Olha só, como é que é o nome disso aqui? Adele, Michael Jackson. Esqueci o nome disso aqui. Esse aqui é como é o nome? Da Lara Croft lá, Angelina Jolie? Acho que é isso. Essa aqui se chama Ariana Grande. Gozado, né? Até o coisa dos arianos o pessoal usa no nome, né? Tampando o olho. Adivinha o que eles estão falando para todo mundo que admira eles? Trouxa. Vamos lá. Adivinha? Será que é só eles? Não, é um monte de gente. Tá? E os pastores falam alguma coisa sobre isso aqui? Pula. Vamos ensinar sobre dízimo hoje. Hã? Sério, o pessoal da Terra Plana, o que mais está recebendo é crítica de pastor. Tem ótimos pastores que, se for ver, são pastores pequenas congregações. Eu acho que pequenas congregações são sempre válidas. Por quê? Porque o pastor está aprendendo conforme ele está ensinando. Ele tem um interesse real de manter o rebanho dele, de guiar o rebanho dele no caminho certo. Como, por exemplo, o pastor lá que o Leandro, do canal Inteligência Natural, sempre apresenta, esqueci o nome dele agora. Agora, tem outros pastores que têm aí dezenas de milhares, centenas de milhares de inscritos, que fazem assim, ó, pega o rebanho e vai levando tudo para o abatedouro. Cada um tem o pastor que merece. Não estou dizendo que você não merece esse tipo de pastor. Se você merece ir para o abatedouro, escolhe lá seu pastor, vai ver se você quer ir. Agora, eu vejo assim, tem muitas coisas que deveriam estar sendo faladas nas igrejas, ok? Estão na Bíblia. Isso aqui, ó, tá lá na Bíblia. Ó. Zacarias, capítulo 11. Zacarias faz parte do Novo Testamento? Não. Então o pessoal não estuda, ó. Carrega o seu livro aí, cheio de coisas importantes do Antigo Testamento, e a gente vai falar o seguinte, ó, rasga ele e diz aqui, isso aqui é inválido, tá? Você vai carregar só por carregar. O que importa é só o Novo Testamento. Jesus falou no Sermão da Montanha, o sermão mais importante de Jesus Cristo, o Messias. Não vim abolir a lei. Saiu isso da boca dele, ok? Aí o pastor diz, ele veio abolir a lei. Pronto, todo mundo acredita. Ah, entendi. Vamos lá. Não é pastor, tá? Padres também e tudo mais. Uma crítica aqui. Agora, vem a pergunta que todo mundo vai fazer, várias pessoas fazem. Por que o Criador permitiu que esses seres atormentassem a humanidade? Ótima pergunta, ótima pergunta. Vamos lá. Porque todas as respostas estão na Bíblia. É só questão de procurar. Romanos capítulo 1, versículo de 25 a 32. Vamos ler algumas partes aqui. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador. Ah, é por isso que o Criador permitiu essas coisas acontecerem. A gente já vai ver ele falando isso. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Ou seja, comer carne de porco faz bem, né? Sei. Mudaram a verdade em mentira. Vamos lá, continuando. Por isso, Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, ou seja, mulher com mulher. E semelhante também os homens, deixando o uso natural das mulheres, e se inflamaram em sua sensualidade um para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Isso aqui é a recompensa pelo erro da humanidade. Você se arrepende, você começa a seguir a Bíblia, etc. Você começa a estudar do fundo do coração, você vai ter proteção. Se arrependa. Você não se arrepende? Tudo bem. Vai comer o seu carninha de porco lá e aqui está a recompensa para o erro. Ela vai vir. Ela está chegando. Inventores de males, irreconciliáveis, sem misericórdia. É isso que eu vejo em muitas pessoas. Eu venho aqui e falo o seguinte, não pode comer carne de porco, tenta não fazer isso, ok? Tenta pelo menos, evita. A pessoa vem aqui, me xinga, etc, tal, sem misericórdia, irreconciliáveis, nem querem nem saber, ok? A verdade é,
A Bíblia diz que não pode. Jesus Cristo disse, não vim contrariar, não vim abandonar, deixar as leis, etc. Tal. Aí o pessoal vai lá e inventa história. E vamos ao termo aqui, os homens desmaiarão de terror, que a gente já falou da última vez. Olha só, por que as pessoas estão ficando malucas com o satanismo em Harvard? Porque a mulher com chifre, etc, tal, uma corrente flamejante. Por que as pessoas estão malucas? Você vê isso aqui, olha o que os homens fazem. Vamos tentar entender essas mulheres, ó. Vendo aqui um livrinho de feminismo. É isso aí, vai entender que isso é só uma questão de entendimento. E olha quem está lutando contra, ó, mulheres. Interessante, ó. Diga não às drogas, diga não ao feminismo. As mulheres estão tentando. Porque os homens, ó, uma piada, viraram uma piada. Olha só, os homens desmaiarão de terror. Olha lá, feminismo me liberta. Porque o machismo também me aprisiona. Aqui no rosto dele está escrito vadia, com batom. Uau! Olha o outro aqui, ó. Caramba, hein? Feminista, sou feminista. Anda de calcinha. Quer dizer, ser feminista é andar de calcinha, é? Oh, caramba, hein, meu? Vamos lá. Olha só o que está escrito na costa do cara, ó. Enquanto eu faço comida enquanto ela faz política. O cara tá de avental aqui, ó. E aqui, ó. Nem vou falar o que está escrito nas costas da moça. Isso aqui é uma piada. Como é que a humanidade chegou nesse ponto aqui? Tipo, ela queria ajuda para fazer comida? Muito simples, eu só pedi, entendeu? Precisa haver humilhação? Isso aqui é tudo plantado, ó. Enquanto o cara tá dizendo feminismo me liberta, olha o que tá escrito aqui, ó. Feministo? Aqui não, ó. Olha só. Esquerdomacho não passarão. Os feministo... Ei, feministo, você não é bem-vindo. Você não tá entendendo. Isso aqui não é um movimento de reconciliação. Isso aqui é um grupo de pessoas, não são as mulheres. Isso aqui é um grupo de mulheres. É um grupo, uma fração, um pequeno trecho. Não é o conjunto inteiro. É uma pequena fração que a gente tem que identificar e falar o seguinte, quer fazer suas loucuras? Fica pra lá, ó. Eu vou pro outro lado ali, ó. Eu vou procurar ali, ó, mulheres que estão com o mesmo pensamento. Pensamento bom, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado, né? Olha só, porque no momento que os homens começam a se contaminar com isso aqui, acreditar nessa balela, as mulheres também, uma hora, vão começar, né, a migrar para o outro lado. Olha só a moça aqui, vamos responder o quadro dela aqui. Está dizendo assim, ó, somos estupradas por nossa roupa, por nosso comportamento ou por ser mulher? E ela foi lá e assinalou aqui, ó, por ser mulher. Vou responder isso aqui. Os homens que vão para o presídio, a maioria, uma grande parte são estuprados. É por causa da roupa? É por causa do comportamento ou é porque eles são mulher? Não, nenhuma das opções. É porque o cara que faz isso aqui é mau. É só isso. Tem pessoas más. Da mesma forma que essas pessoas aqui, ó, também não são boazinhas, entendeu? Então assim, a gente ignora tudo isso aqui. Tudo é só uma piada, Afonso. O cara aqui do satanismo fazendo chifre com uma mulher pelada lá atrás, um pentagrama, etc. Tal. Tudo isso aqui não é real. Não. Isso aqui são ateus fazendo encenações. Não. Você que é quadrado por acreditar na Bíblia. Esse pessoal aqui só está fazendo a brincadeira. Sei. Olha só o que eles falam ó, lá na igreja satânica. Ó. Queime a pseudociência, não as bruxas. Ah, não. Aqui, ó. As bruxas são boazinhas, ok? O cara que está falando que a Terra tem 6.000 anos, ok? O cara que está falando que a Terra é plana, etc, tal, esse aí que tinha que ter as ideias queimadas. Ah! Interessante isso, não? Interessante. Quer dizer, falar que a Terra é plana faz mal, é isso? Bom, tem muitos pastores dizendo isso, né? Eu, se fosse um pastor, teria vergonha de fazer isso. Mas, aparentemente, os pastores concordam com os satanistas, muitos pastores. Interessante, né? Eu vou fazer uma pergunta para os pastores aí que reclamam tanto de terra plana. Eles fazem parte disso aqui? Eles estão juntos nisso aqui? Uma pergunta. Estou perguntando. Vamos lá. Olha lá. Queime a pseudociência, não as bruxas. Ai, ai. Olha lá. Isso aqui é um movimento do pessoal bonzinho. Ó. Olha lá. Chifre.
chapéu de bruxa, etc, tal. O movimento dos bonzinhos. É isso aí. É isso aí. Aí os homens vão lá, olham para essas mulheres com o corpo de fora, etc, tal, e ficam interessados. E ali para a moça comportada, o pessoal nem dá bola. Aí depois reclama. Reclama. Fez a escolha errada, vai. Ó, salva de palmas para quem não leu a Bíblia, ok? A mulher foi lá escolher um bandido ao invés de escolher uma pessoa boa, etc, tal, e sofreu. Salva de palmas para quem não leu a Bíblia. O homem foi lá e escolheu uma mulher também por causa de desejos, etc, ao invés de escolher uma boa pessoa. Salva de palmas para quem não leu a Bíblia. Ó. Vamos lá. Ser feminista não me faz menos homem. Ok? Só um minuto. O que é isso aqui? É um anjo caído desenhado no braço? Que interessante, né? Será que ele está falando a verdade ou ele faz parte do pessoal aí do outro lado, do outro time? Uma pergunta. Olha só. Liberdade é o meu futuro. Uma menina que sem camisa na rua, etc. tal. Tem problema criança andar sem camisa? Resposta, não. Mas no caso aqui, eles querem passar uma imagem. É sempre para vender uma imagem. O pessoal está doutrinando a menininha aqui desde pequenininha, ok? Então, você larga o seu filho no mundo e ele vai lá e casa com uma menininha que cresceu ouvindo isso. Adivinha o que vai acontecer com ele? Cana nele, tá? Porque os pais não ajudaram a escolher uma boa pessoa, ok? Você não tem comprometimento com a escolha que o seu filho vai fazer, porque você não quer dar uma de antiquado, etc, tal, ó. Salva de palmas pro cara que faz isso, ok? A obrigação, inclusive, não é da mãe, é do pai ajudar a escolher, ok? Vamos lá. Finalizando a nossa semana aí falando sobre os aliens. Que não são aliens nada. O cenário perfeito. A invasão possivelmente irá acontecer depois da inversão do campo magnético, quando as pessoas que sobreviverem estarão mais suscetíveis a aceitar o engano. Elas vão querer procurar ajuda e essa ajuda vai vir. E essa ajuda não vai ser boa, mas as pessoas vão aceitar, porque as pessoas aceitam qualquer coisa, elas não pensam, ok? As pessoas querem ajuda do governo, as pessoas foram condicionadas a darem uma de coitadinho, pedir ajuda, ok? O ser humano, ele tem que pedir ajuda em condições específicas e para pessoas específicas. Não é assim pedir ajuda para o governo ou alguém que você não conhece. Você vai fazer isso, você vai cair na armadilha. Olha só, mentiras básicas que eles vão contar. A destruição da Terra foi causada pela raça humana e por isso viemos ajudá-los. Ou seja, tudo isso é por causa das mudanças climáticas que vocês fizeram, por causa das bombas atômicas, etc. Tudo isso é culpa de vocês e a gente veio aqui interferir, porque senão vocês vão se destruir. Vamos governá-los para que este tipo de coisa não aconteça mais. Outra mentira, tá? Eles já governaram antes, tá? Precisamos criar uma raça híbrida para que a humanidade consiga evoluir agora dentro desse novo aspecto, ok? Fomos nós que criamos vocês e esse mundo. Uau! Tudo isso vai chegar e as pessoas vão acreditar em tudo, porque não leram a Bíblia, ok? E aí, aquela salva de palmas para quem não lê a Bíblia e não acredita, não segue as leis da Torá da Bíblia, ok? Então, basicamente assim, vai acontecer um engano? Vai. Quem lê a Bíblia não vai acreditar no engano. Vai ser perseguido sim, vai ter seus problemas sim, mas o Criador, ele vai mandar os seus anjos tomar conta de cada um de nós, tá? Essa é a fé que a gente tem que ter, só que a gente tem que fazer a nossa parte, ok? Quem quiser saber mais sobre a inversão do campo magnético da Terra, tem os vídeos lá no Patreon e tem alguns vídeos aqui no canal também. Os do Patreon são mais especulativos, tá? Para saber mais sobre a Bíblia, vou deixar o link de novo do canal do Yahusef Ben Abraham, que é um canal muito importante, recomendo a todos esse canal, sempre vou recomendar, e o canal também do Neemias Gomes, canal Verdade Revelada, vou deixar abaixo, e assim, vou deixar um outro canal também muito bom, que é o canal do Humberto Voltz, tá? Vou deixar abaixo também. Basicamente é isso, a gente tem que se preparar, a gente tem que se fortalecer, a gente tem que começar a pensar e, detalhe, sempre que você tiver uma dúvida, faça uma pergunta. Não tenha dúvida assim, será? Você nem fez a pergunta, você tem que expressar a pergunta para fora para você começar a conseguir a resposta, ok?
quando eu faço as perguntas aqui, eu aposto que a maioria das pessoas que já sabe a resposta na hora. A resposta está na pergunta. A resposta, ela mora dentro da pergunta. Então as pessoas têm que voltar a aprender a perguntar, sem vergonha, sem medo. Eu, às vezes, vou para alguns lugares, às vezes vou em alguma reunião importante, etc. E eu faço perguntas que às vezes parecem bobas, tá? E as pessoas até dão uma risada. E depois as pessoas começam a entender, depois de uma pergunta após a outra, qual que é a complexidade que está por trás daquilo, tá? Não existe pergunta boba. As respostas, elas estão nas perguntas, então pergunte. Faça pergunta para você mesmo, você não precisa perguntar para mim. Pergunta para você mesmo, você vai começar a encontrar a resposta. Se você não encontrar a resposta com a pergunta que você fez, isso significa que você não fez a pergunta certa. Faça outra pergunta, e faça outra pergunta. E alimente o sistema de perguntas para você encontrar respostas, tá bom? Basicamente é isso que eu tinha para falar. Né? Vamos encerrar aqui essa semana, eu acho que eu falei um pouco rápido, mas a ideia que eu tenho que passar é: existem componentes que indicam que essa religiosidade dos Néfilins está em todas as religiões. Muitas dessas religiões, elas estão corrompidas sim. É mais fácil não estar corrompido pequenos sistemas, onde você tem um pastor com uma pequena comunidade, né? E é assim, abandonar as leis do Antigo Testamento não é uma boa estratégia, tá bom? Não foi isso que o Messias Jesus Cristo pediu, tá claríssimo no Sermão da Montanha, tá bom? Basicamente é isso que eu tinha para falar, né? Ah, sim, alguém vai falar das cartas de Paulo. Vai lá no canal do Yarosef, que ele tem as traduções das cartas de Paulo corretamente, ele explica tudo direitinho, tintim por tintim, tá bom? Por hoje é isso. Muito obrigado a todos. Até mais.